Os irmãos, paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, pode sentar. Mais uma vez, uma grande alegria estar com os amados nesta rica oportunidade. Meu amigo pastor Adalberto, obrigado pela confiança e toda a liderança. Meus sinceros agradecimentos. Abra sua Bíblia em Eclesiastes. Aleluia. Quem glorifica o Senhor Jesus nessa noite? Glória a Deus. Eclesiastes 11. Eclesiastes, capítulo 11. Se os irmãos quiserem ficar em pé, eu mandei sentar, né? Mais um levanta, outro levanta, três levanta, daí todo mundo levanta. Eclesiastes 11. Amém? Amém. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com o cego e ainda até morto, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Até aqui. Amém? Amém. O irmão já orou, já estou abençoado. Pode sentar. Não vou ser muito demorado. Quero falar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração nesta noite, acerca de semente e semeadura. O sábio que escreveu o Eclesiastes, nesse texto, ele aborda alguém que é proativo e que não é reativo. Porque o cristão, ele precisa ser proativo. E você já vai entender mais ou menos aquilo que eu estou querendo dizer. Porque o proativo automaticamente não é reativo. E o reativo não é proativo. Quem é o proativo? É a pessoa que é esforçada em honrar as suas responsabilidades. É uma pessoa que tem um fiel compromisso consigo mesmo, e a partir do momento que algo é colocado nas suas mãos, ela se esforça, se dedica, se empenha para a efetividade. É uma pessoa constante, tem constância. E obviamente que o Senhor nos chamou e nos escolheu para sermos constantes, para termos constância. No entanto, Jesus abordou que aquele que for constante até o final, esse será salvo. O constante é o estável, não é instável, é estável.
é perseverante, é resiliente. Mesmo quando tudo parece contrário, ele continua lutando, desempenhando, lutando, trabalhando, lutando, efetivando. Nós vemos um grande exemplo para nós em Paulo, quando ele era Saulo, já era proativo, empenhado naquilo que ele acreditava e fazia. Mesmo quando ele perseguia os cristãos, a fim de aprisioná-los, ou até mesmo consentindo na morte de tantos e tantos, até daquele diácono cheio do Espírito Santo, Estevão. Saulo, ele tinha o máximo compromisso com aquilo que ele achava certo fazer, porque ele era um religioso, e ele tinha uma mentalidade de que os cristãos eram hereges, e que corrompiam a lei de Deus, estavam fora do propósito de Deus, estavam fora do propósito da Torá, daquilo que a Torá passava para os judeus, para os fariseus. Assim como Saulo, ele era um fariseu, ele era um religioso, altamente comprometido com o judaísmo, com a sua religião, e automaticamente, pensando estar fazendo a coisa certa, ele se empenhava ao máximo, ou seja, ele tinha proatividade, fazia tudo com unhas e dentes. Mas depois que ele teve um encontro com Jesus, continuou sendo proativo, e Deus colocou algo muito relevante nas suas costas, um projeto, uma missão, nada fácil. Muitas vezes, queridos, nós temos uma ideia de que a religião ou o cristianismo consiste em nós buscarmos a Deus só para recebermos de Deus, só para sermos abençoados, só para que o Senhor repreenda os nossos inimigos, só para que o Senhor nos conceda a paz, nos livre dos temporais da vida, e estamos só a fim de recebermos. Só que não. Paulo, ele teve uma faculdade com o próprio Senhor Jesus, diferente dos demais apóstolos, que foram ministrados, discipulados, face a face com o Mestre. Mas depois não sabemos de que maneira misteriosa Paulo foi ministrado por Jesus, mas lá em Atos 20, 35, ele relatou que recebeu do próprio Senhor Jesus que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mais importante coisa é dar do que receber. E gente, essa tem que ser a nossa mentalidade. Jesus falou assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, tem que ter uma filosofia de vida onde o que rege a vida é exatamente esse princípio de dar, de compartilhar, de repartir com 7 e ainda com 8, como diz o texto. Quando João Batista estava pregando, a
beira do Jordão, ele pregava o arrependimento. E aí as pessoas perguntavam para ele: o que nós devemos fazer? Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Dê uma para quem não tem. Semeie na vida de alguém. Glória a Deus. E Paulo, quando ele recebeu isso de Jesus, nós percebemos, meditando na Bíblia, que o tempo todo, esse servo proativo e resiliente, ele se alegrava quando as pessoas cumpriam fielmente esse propósito e esse chamado. Até porque o próprio Paulo, ele deu a sua vida, ele combateu o bom combate, ele acabou a carreira, ele guardou a fé, e ele lutou com todas as suas forças para divulgar o Evangelho que ele recebeu do Senhor Jesus. E ele foi o maior missionário, o maior evangelista, o maior plantador de igrejas. E ao mesmo tempo que ele recebeu essa missão do próprio Senhor Jesus, então ele tinha que compartilhar, ele tinha que repartir, ele tinha que dar. Porque o que é o Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele recebeu o Evangelho, e ele não poderia reter somente para si. E ele era um vaso escolhido. E eu quero dizer, chamando o pregador, que você é um vaso escolhido nessa noite. Quem entende assim? Quem entende que é um vaso escolhido por Deus? Pastor Adalberto é um vaso escolhido por Deus. Admiro o pastor Adalberto por sua vida de oração. Olha, eu gostaria de chegar no dedo mínimo do teu pé nesse sentido. É um gigante de oração e tem vencido suas batalhas no nome de Jesus Cristo, através da oração. E queridos, Paulo, ele era um vaso escolhido. Agora, quem aqui sabe qual é a sua real missão no reino? Quem aqui sabe? Não, o meu chamado é esse. Eu tenho certeza que alguns aqui sabem, têm essa noção. Recebeu isso de Jesus, recebeu essa informação. Mas muitos aqui talvez não saibam. Vale a pena perguntar para Deus. Porque um talento você tem, pelo menos um você tem. Entre 5 talentos, pelo menos um você tem. Quem glorifica o Senhor por isso? Pelo menos um talento todo mundo tem. E todo mundo pode ser usado por Deus. Porque não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam. Nós fomos nomeados para alguma coisa, gente, para fazermos algo. E nesse sentido está sendo aqui. Eu já vou chegar lá. Agora, queridos, Paulo, ele não tinha noção a quantia que ele iria sofrer pelo desígnio de Deus na sua vida. E ele sendo um crente proativo, talvez até hoje você não foi um crente proativo, mas a partir de hoje você será, no nome de Jesus. Quem crê que hoje pode ser um divisor de águas na sua vida? Quem crê? Hoje pode ser um divisor de águas. Paulo, gente, depois que ele recebeu a incumbência da parte de Deus, ele sofreu uma barbaridade, mas Deus já tinha falado isso acerca dele.
O Ananias sabia da fama do Saulo, estava até meio temeroso de orar pelo Saulo. Mas o que Deus falou para o Ananias, pastor Roberto? Vai e ora por ele, porque este é para mim um vaso escolhido. Ele mostrarei, aí que vem a parte difícil, o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Foi um instrumento nas mãos de Deus, um instrumento para a glória de Deus. Você foi chamado para ser um instrumento, não para a tua glória, mas para a glória de Deus. Ele foi um instrumento para a glória de Deus. E ele foi perseverante até o final, constante, proativo. E no final da sua vida, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que aguardam a sua vida. Aleluia. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Talvez esse teu momento seja um momento difícil, mas você não está acabado, você não está destruído, porque é o Senhor que está te sustentando. E se o justo cair, 7 vezes Deus levanta. 7 vezes. Eu já vou abordar o número 7 aqui também, nesse sentido. Gente, e lá em 2 Coríntios 4, no versículo 17, ele falou assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo para nós um peso eterno de glória muito excelente, de forma que não atentamos para aquilo que se vê, mas para aquilo que não se vê, porque aquilo que se vê é temporal, mas aquilo que não se vê é eterno. Aleluia, glória a Deus. Um servo resiliente, um servo perseverante, um servo proativo. E a proatividade, queridos, aniquila com a mediocridade. É óbvio que o Senhor não nos chamou para sermos medíocres. E é uma luta travada nesse sentido, queridos. É uma luta travada. Quem é o crente medíocre? Quem sabe o significado da palavra medíocre? Levante sua mão, quem sabe o significado da palavra medíocre. Gente, medíocre vem de mediano, vem de médium, vem daquele que diz mais ou menos. Aí você pergunta, mais para mais ou mais para menos? Como que você está? Estou mais ou menos, estou médio, está medíocre. E olha, gente, quando Jesus escreveu lá as igrejas da Ásia Menor, ele abordou acerca do crente medíocre. Quem é o crente medíocre? É aquele que não é nem quente e nem frio, é aquele que é morno. E sinceramente, alguém aqui gosta de tomar água morna? Quem gosta? Não sei as mulheres, de repente, água morna eu sei que é bom para emagrecer. E eu tomo água morna com gosto. Eu amo tomar água morna, hein, irmão? Para que serve a água morna? Gente,
Nós somos chamados ou para sermos frios ou quentes, não para ficarmos no meio. Crente morno. Crente morno. O crente morno, ele causa ânsia em Jesus. E o Espírito Santo está me direcionando a falar isso aqui, Roberto. Você crê que o Espírito Santo está me testificando essa palavra hoje? Quem crê que o Espírito Santo está me testificando essa palavra? Talvez seja uma palavra que não cai muito bem no ouvido, mas todo aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O crente morno será vomitado por Jesus Cristo. Está lá no Apocalipse. Só você vê. Leia acerca de todas as palavras de Jesus às igrejas da Ásia Menor. Igrejas que não existem mais lá na Turquia. Não existem mais. Mas Jesus lançou palavras. E queridos, mornidão. Quem é o reativo? Vou dar exemplo. Se você pegar o capítulo 4 de Juízes, fala lá de uma mulher cheia de Deus. Onde estão as mulheres cheias de Deus aqui para glorificar o Senhor? Não, onde que estão as mulheres cheias de Deus aqui para glorificar mais forte ao Senhor? Mulher cheia de Deus é vibrante. Mulher cheia de Deus é perseverante. Mulher cheia de Deus edifica a sua casa com sabedoria. Mulher cheia de Deus trabalha uma barbaridade, trabalha na casa e ainda tem tempo para vir nele. Não deixa as louças em cima da pia para que as peronhas lindas e maravilhosas venham. Mistério grande. Quando eu estava em Ponta Grossa, tinha uma irmã lá que tinha fama de profetisa. Só que o marido dela vivia reclamando, mas essa mulher é tão espiritual. Mas quando ele chegava na casa, estava toda suja. E as vergonhas, realmente, não tinha comida para o marido. Não é assim que se faz, certo? Nós vemos ali exageros da parte de Marta. A Marta, por outro lado, era aquela, né? Toda zelosa, preocupada, trabalhadora, que o principal, primordial para ela, daí eram os afazeres, fazer a comida, limpar a casa, o chão, dava para ver a careca lá no chão, no espelho. Não encontrava uma sujeirinha no móvel. Sabe aquelas mulheres assim? Eu conheço algumas que vão o dia todo esfregando, né? Uma obsessão por limpeza. Nossa irmã seminarista, você não é assim, né? Uma obsessão. E quando Jesus chegava no ambiente, a Maria sentava aos seus pés. E um dado dia a Marta foi. Tanto serviço. E esta aí, Marta. A Maria escolheu a melhor parte. E aquilo que ela está aprendendo agora não será tirado dela. Que existe tempo determinado para todas as coisas. Se você está nesse culto aqui, você está sendo abençoado ou abençoada. Se colocou esse momento como prioridade. Você se organizou para estar aqui nessa noite, e onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, Jesus está, e algo maravilhoso está acontecendo na tua vida. Débora era uma mulher cheia de Deus, uma mulher cheia de Espírito.
foi levantada como juíza, foi levantada como profetisa. E gente, o tempo de juízes era uma oscilação só. O povo desobedecia, se rebelava, Deus tratava. Aí o povo se arrependia, clamava a Deus, Deus levantava juízes. E dentre os juízes, a Débora foi a única mulher juíza. E ela foi levantada para derrotar o rei Jabim, que era o rei de Canaã, um homem poderoso que tinha 900 carros de guerra. O seu comandante era Císera. E aí, esta mulher proativa, ela foi até um homem chamado Baraque, e ela lançou uma palavra profética. Ó, o Senhor está dizendo assim para você, Baraque, que se você for, o Senhor vai dar a vitória, mais ou menos isso. Aí o Baraque reativo: eu só vou se você for comigo. O reativo age assim, porque se você não for, eu não irei. O Adalberto já deve ter pregado muito nesse texto. O reativo age mais ou menos assim. Tudo bem, olha, proativa, mulher proativa, eu vou com você, Baraque, mas a honra não será tua pela vitória, porque Deus dará honra a uma mulher. E ela não estava falando dela mesma, ela estava falando de Jael, que matou lá o Císera. Ou seja, duas mulheres proativas e um homem reativo. Está na hora de nós homens melhorarmos na nossa vida espiritual, porque as mulheres verdadeiramente têm buscado mais a Deus. E no entanto, né, queridos, as mulheres sábias edificam as suas casas e estão certíssimas em buscar a Deus, mas nós homens também devemos fazer o mesmo. Devemos ser crentes proativos, crentes que buscam a Deus, crentes que buscam de madrugada, se empenham, se esforçam no sentido de receberem da parte de Deus para poderem compartilhar. Olha como as coisas são pelo Espírito Santo. Pastor Adalberto aqui falou algo que só cabe aos servos de Deus ouvir. Não fique com medo de vir, porque se você está vindo para buscar a Deus, se você está vindo para um propósito onde Deus está, eu tenho certeza que você está coberto pelo sangue do Cordeiro. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Não, quem pode glorificar mais alto por isso? O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que os teme e os livra. Se for para um propósito, para buscar a Deus, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto Ele está perto. Todo aquele que busca, encontra. Se o propósito é de Deus, se o propósito é oração, é bênção. Se o propósito é jejum, é bênção. Venha plantar uma semente. Venha receber da parte de Deus. Proatividade, tem que ter iniciativa. E nós estamos vivendo num mundo tão tenebroso e maligno, que, amados, nós precisamos de um despertamento urgente. Nós precisamos de um despertamento urgente. O apóstolo Paulo, naquele tempo, escrevendo aos Romanos, acompanhe comigo aí na tua Bíblia,
Abre aí, Romanos 13. Para você certificar-se. Romanos 13, 11 e 12. Esse foi um dos textos, junto com o Salmo 27, verso 4. Quem colocou esse texto lá? Eu não quero falar de cor, eu não quero ler lá no nome de Jesus. Pode tirar esse texto lá. Colocou lá para o Alberto. Romanos 13, 11 e 12. E digo isto conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Olha o que Paulo estava falando lá, gente, séculos atrás. E digo isto conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando nós aceitamos a fé. Não, quem glorifica o Senhor por isso? Quem crê que a tua salvação está mais perto agora do que quando você aceitou a fé? Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando nós aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Posicionamento. Busca. Posicionamento. Busca. Quem quer a vitória da parte de Deus? Posicionamento. Buscar a Deus enquanto se pode achar. Deixar o embaraço e o pecado que tão de perto rodeia, e correr com paciência, com resiliência, correr com proatividade a carreira que está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Deixar todo embaraço. Deixemos todo embaraço e revistamos das armas da luz. Como que eu vou revestir-me de armas da luz? Através do conhecimento da palavra, lutando a partir de agora, não com uma espada que fere o ouvido do soldado Malco e Jesus ter que consertar a besteira, mas a partir de hoje começar a lutar com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo falou assim: despertamento, deixar o embaraço e revestir-nos de armas espirituais. Porque, igreja, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. É tempo de busca, de despertamento, de vir de madrugada orar, buscar testificação do Espírito Santo, perguntar para Ele qual é o propósito dele para a tua vida, independente de tudo, independente daquilo que você vai ouvir, abraçar a causa. Não importa se vai sofrer. Confesso a você que eu tenho sofrido para pregar o Evangelho. Quando eu estava pastoreando a primeira igreja lá em Reserva, fiquei 10 anos, gente, que sofrimento. Mas o meu compromisso sempre foi com a palavra de Deus, com o Evangelho, com a Bíblia. Nunca usei a Bíblia com mensagens triunfalistas, chegar aqui, porque você nasceu para vencer, dai glória a Deus, isso e aquilo, essas bobagenzinhas desses pregadores triunfalistas.
onde o crente só tem que vencer, 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 e não aceitar isso, e não aceitar a enfermidade, e não aceitar aquilo. Gente, isso é uma bobagem. O meu compromisso sempre foi pregar o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Uma vez eu dei minha Bíblia, pastor Jeremias Pereira, lá de Belo Horizonte, dar uma palavra para mim, e ele escreveu assim: prega a palavra. 1 Tessalonicenses 2,4. O que está escrito lá? Coloca ali para mim, por gentileza. O Alberto ali. 1 Tessalonicenses 2,4. Coloca lá, por gentileza. Se você quiser abrir e conferir. Dois, 4. 1 Tessalonicenses 2, 4. Primeira Tessalonicenses 2, versículo 4. Mas assim como fomos aprovados por Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não para agradar a homens, mas a Deus, que testa nosso coração. Está aqui. Eu entendi isso. E eu quero dizer para vocês que eu tenho sofrido por pregar esse Evangelho. Queria pregar muito mais ainda. Queria sofrer muito mais ainda. E olha o que eu estou falando. Olha o que eu estou assumindo. Olha o que eu estou dizendo aqui diante da igreja, do meu amigo Adalberto nessa noite. Porque verdadeiramente entendi o meu chamado. E, gente, tenho batalhado contra monstros, contra inimigos potentíssimos, e tenho pastoreado igrejas complicadas. 10 anos em reserva, 5 anos no Núcleo Pitanguilha e quase 3 anos aqui na Santa Paula. Tenho pastoreado igrejas complicadas, mas eu recebi de uma mulher de Deus, Adalberto: pastor, o teu ministério é consertar igrejas. E como que igrejas são consertadas? Através da palavra de Deus. Não tem outro meio. E na palavra aborda oração. Oração, conhecimento, espada do Espírito, armas espirituais, saber semear, frutificar, dar, fazer aquilo que você foi chamado para fazer verdadeiramente. Não ter essa filosofia, essa ideologia: não, eu vou na igreja porque lá é a minha bênção está. Não, você vem aqui para você aprender acerca de armas espirituais, acerca de como ser um cristão proativo, não ser mais um cristão morno, mas ser resiliente, estar preparado para a constância, para a perseverança, porque aquele que perseverar até o final, esse será salvo. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aquele que perseverar até o final, esse será salvo. Será que Paulo, se ele ouvisse de Ananias: olha, Paulo, olha o que Deus falou com você, foi tremendo, hein? Falou aqui no meu ouvidinho que a terra há de comer, que você foi um vaso escolhido e você deve parecer uma barbaridade para pregar o Evangelho. Talvez o Paulo até ouviu isso de Ananias. Agora, se você ouvisse isso,
se você ouvisse isso nessa noite, você é um vaso escolhido, e eu lhe mostraria o quanto você deve padecer por mim. Se você ouvisse isso nessa noite. Agora, queridos, nós temos que entender uma coisa: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Quer dizer que a tua cruz não é o teu marido, não, minha irmã. A tua cruz não é a tua esposa, não, meu irmão. Não é o teu cunhado. Não é sogra. A minha cruz é essa nora, oh mulherzinha perturbada. A nossa cruz é a missão que Deus tem para nós. Gente, Jesus abraçou ou não abraçou uma cruz? Tá, a cruz. Mas a cruz, pastor, é madeira, uma vertical, uma horizontal. Gente, eu estou falando da missão. Ele morrer, pagar o preço, tomar o cálice da ira de Deus, para que hoje nós possamos estar aqui, sendo visitados pelo Espírito dele. Só 3 ou 4 glorificaram. A semente de trigo caiu no chão, morreu, para que hoje nós possamos estar aqui levantando suas mãos e glorificando a Ele. Porque se Jesus Cristo morreu, a semente foi semeada, morreu, germinou, frutificou, e eu glorifico a Ele nessa noite. Você também pode glorificar a Ele nessa noite. Tem um louvor que voz da verdade. A semente de trigo caindo no chão traz a paz ao meu coração. Jesus é semente que morreu e o produto dela sou eu. Aleluia. É por isso que Paulo falou: já estou crucificado com Cristo, e agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo é na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e entregou-se a si mesmo por mim. O crente proativo, ele não olha para a nuvem e nem para o vento para semear. Ele semeia, mesmo que tenha vento, mesmo que a nuvem seja escura. Porque o reativo, quem fica olhando para o vento e para a nuvem, deixa de semear. Mas também, se não houver semeadura, como que vai haver colheita? Tem pessoas que querem ser abençoadas, mas não entendem por nenhum momento o princípio que dar é melhor do que receber, e só a partir do momento que se dá é que se recebe. Olha, eu estou indo para a parte final dessa palavra, já passei agora. Paulo falou lá em Gálatas, capítulo 6, a partir do 7. Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Aquele que semeia na carne, colherá corrupção. Quem aqui conhece a história de Abimeleque, Juízes capítulo 9?
Ele era filho de Gideão. Quantos irmãos ele tinha, Adalberto? Quantos irmãos o Abimeleque tinha? Quantos filhos teve Gideão? Quem sabe me responder? Quantos filhos teve Gideão? Uma filharada. 70 filhos. Ele teve muitas mulheres. Talvez só o Salomão teve mais filhos. Porque o Salomão, gente, resolveu ter uma mulherada que é 1000. Mas o Gideão, não sei quantas esposas ele teve, mas ele teve 70 filhos. Gente, eu tenho 3 filhos e o mistério é grande, viu? Vou contar uma coisa para vocês. O Alberto tem 2 e o mistério é grande também, né? Quem glorifica o Senhor por seus filhos? Gente, ele quis reinar. O poder subiu no seu coração. Ele quis reinar sobre Israel, sobre Siquém. Está lá em Juízes capítulo 1. Ele foi até os irmãos da sua mãe, seus tios. Essa mãe que teve um caso lá com o Gideão e nasceu ele. E ele falou assim: olha, seria o caso de vocês terem tantos e tantos reinando sobre vós, sendo que eu poderia reinar sobre vocês sendo uma única pessoa? E outra, eu sou parente de vocês, somos sangue. Aí os homens acharam por direito de que ele reinasse e acabaram concedendo a ele ali alguns valores, e ele foi com esses valores, pegou lá uns certos homens e foram e mataram 69 filhos do Gideão, e só restou um que se escondeu, cujo nome é Jotão. E aí ele começou a reinar. Logo depois veio Jotão e contou uma parábola das árvores. Vocês conhecem essa parábola? Parábola das árvores. Que as árvores foram até a oliveira, reina sobre nós. Foram até a figueira, reina sobre nós, foi dando escudo. Foram até a videira, reina sobre nós, dando escudo. Até que o espinheiro resolveu reinar. Se vocês me ungirem rei, eu reinarei, mas se vocês me abandonarem, meu fogo sairá e consumirá até os céus do Líbano. E, gente, o Jotão lançou uma maldição no livro e fala: aconteceu isso depois de 3 anos. Houve um desentendimento. Só que vejam bem, esses 69 filhos de Gideão foram mortos em cima de uma pedra. Sabe como que esse homem morreu? Uma mulher, esse Abimeleque morreu. Uma mulher pegou uma pedra de moinho com um peso mais ou menos de 5 ou 6 quilos e jogou na cabeça dele. Arrebentou o crânio. Porque aquele que semeia na carne, da carne colherá a corrupção. Tem um texto, já estou finalizando. Tem um texto que está lá em Oséias, no capítulo 8, versículo 7, que aquele que semeia vento colherá tempestade. Pode colher tempestade. Nós temos que recebermos de Deus como que nós devemos lançarmos as nossas sementes. A Bíblia diz que nós fomos chamados, queridos, para fazermos o bem. E Paulo, ele enfatiza isso nesse texto de Gálatas.
Deus não se deixa escarnecer, tudo aquilo que o homem semear, isso lhe colherá. Aquele que semeia na carne, da carne colherá corrupção, mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo colheremos se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Não vamos ficar olhando para o vento e nem para a nuvem, mas vamos fazer o bem. Vamos repartir, vamos compartilhar. Fique em pé, para dar a impressão que está encerrando, como diz o Luciano Subirão. Jesus, lá em Lucas capítulo 6, versículo 38, ele falou assim: dai, e dar-se-vos-á, boa medida, sacudida, recalcada e transbordante vos será dado. Digamos assim, quando você faz o bem, e Deus está nos ensinando hoje que nós devemos fazer o bem. E olha, gente, não é fácil fazer o bem, mas é o que nós devemos fazer. Paulo falou assim: o bem que eu quero fazer é assim, mas o mal que eu não quero fazer é assim. Nós temos uma tendência de fazermos mal, mas a partir de hoje nós vamos começar a nos inclinar pelo entendimento da palavra e pelo Espírito Santo, que o nosso dever é fazer o bem, é dar, é ser proativo, é ser voluntário, é ser generoso. Provérbios 11, 25: a alma generosa prosperará, e o que regar será regado. Isaías 32, 8: o liberal projeta coisas liberais. Qual que é a colheita? E pela sua liberalidade ele está de pé. Dai, e dar-se-vos-á, boa medida. O que quer dizer? Medida justa. Não tem corrupção, a medida justa será dada. Sacudida, eles pegavam lá um recipiente e sacudiam para eliminar espaços vazios. Recalcada, o que era colocado dentro era assim pressionado para caber mais. E transbordante, seria colocado até transbordar. Essa é a bênção de Deus para as nossas vidas, a partir do momento que Deus entende que nós estamos lançando boas sementes, que nós somos proativos, não estamos olhando para vento e nem para nuvem. Deus pode fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Quem crê que está recebendo algo novo da parte de Deus nessa noite? Quem crê que está sendo ministrado pelo Espírito Santo de Deus nessa noite? Só não podemos nos esquecer que nós somos resultados de uma semeadura. E você ouviu o Evangelho e glorifica ao Senhor porque a semente caiu numa boa terra. Se você está aqui, é porque o Evangelho, a semente caiu numa boa terra. Porque uma semente que cai numa terra, ela pode ser pedregosa, ou de repente as aves do céu podem vir roubar, ou de repente pode cair entre espinhos. Mas quando cai numa terra produtiva, numa terra boa, ela prospera a 100, a 60 e a 30 por 1. Você é resultado de uma boa semeadura. Então glorifique ao Senhor nessa noite. Você é resultado de uma boa semeadura. Então glorifique a Deus, porque você entendeu esse chamado.
Senhor, nós te glorificamos nessa noite porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Tua palavra foi ministrada. Que o teu Espírito tenha total liberdade nesses corações para efetivar. E cremos que o Senhor já está repreendendo o ladrão da semente, no nome de Jesus. E que essa palavra venha produzir a 100, a 60 e a 30 por um, para a glória e louvor do teu santo nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso a Jesus. Glória a Deus. Vamos só para que já está muito tempo encerrando. Irmãos, quinta-feira nós temos tarde da bênção, às 2 horas da tarde. Nosso irmão Almir e nossa irmã Helena estarão aqui na tarde da bênção e você vem participar, amém? Então, quinta-feira, tarde da bênção, amém?